Claro, cara, eu acho que isso aí é óbvio, eu acho que isso não tem nem que ter numa pergunta. A partir do momento que uma equipe te coloca a jogar a 4.000 metros de altitude para poder ganhar o jogo, acho que isso desfavorece bastante as outras seleções. E depois um jogo equilibrado, onde o árbitro achou um pênalti, acho que... Meu amigo, acabou. A gente está classificado para a Copa do Mundo de 2026. Já estávamos, independente do resultado contra a Bolívia, a gente já sabia que o Brasil estaria na Copa do Mundo. Mas o que a gente viu nesse jogo é muito mais do que a questão de a seleção brasileira não entregar. A gente viu uma seleção se despedir das eliminatórias com uma derrota. E cara, é difícil você cobrar desempenho da seleção a 4.000 metros de altura, com a Bolívia não querendo o jogo, porque para a Bolívia era o jogo da vida. Fez um gol, começou a esconder as bolas, num pênalti ali meio mandrake, meio encontrado. Acho que até foi pênalti sim, mas a situação é toda tão complicada que depois não teve mais jogo, que faz a gente realmente entender que... Cara, era um jogo que pro Brasil é uma pena a gente ter perdido esse jogo e ter saído de lá com essa sensação. Mesmo agora a gente tendo um bom treinador, tendo jogadores promissores que podem sim fazer uma boa Copa do Mundo, sabe? Eu acredito muito numa seleção que tem uma zaga boa, a gente tem um problema de laterais. O Alisson fez uma baita de uma partida ontem, deve ser o titular do Brasil na próxima Copa do Mundo. Espero que ele tenha melhor sorte do que nas últimas outras duas Copas. A gente viu um meio de campo com uma volta do Casemiro, que é absoluto. Um Bruno Guimarães que finalmente parece se encontrar e conseguir jogar bola na seleção brasileira. Na frente a gente tem tanto jogador bom, cara. A gente tem, vamos falar aqui de Rafinha, de Savinho, de Vinícius Júnior, de Rodrigo, de Luiz Henrique, pô, até mesmo do Samuel Lino, que foi aí dessa vez, o Martinelli, sabe, tem o Richarlison, tem o Caio Jorge, tem o Pedro que ficou de fora dessa convocação, o Matheus Cunha que foi cortado por lesão, tem o Paquetá, tem o próprio Neymar, quem sabe, que pode voltar para a seleção brasileira. Então a gente tem tanta opção na seleção que não deve ser difícil para o Ancelotti montar um time para competir na próxima Copa do Mundo. A gente, por computadores, aí, por máquinas, inteligências artificiais, o Brasil foi apontado como a segunda seleção com mais chances de ser campeão do mundo. Primeiro vem a Espanha lá com 17%, depois o Brasil com 11% e atrás vem outras seleções do futebol europeu. A Argentina vem mais atrás, a quinta colocada. Acho que tem até mais conjunto, mais time que o Brasil, mas como a gente vai saber? Não dá para imaginar, né? Temos um treinador bom agora, bom jogador, e eu espero que a seleção se despeça dessas eliminatórias, que foi a pior da seleção brasileira nesse formato, a pior classificação que o Brasil teve. Eu espero que a gente consiga se encontrar nesses próximos amistosos que o Brasil vai ter, pra gente chegar na Copa do Mundo confiante, porque cara, é tão gostoso o clima de Copa do Mundo e seria péssimo se a gente chegasse lá com essa carga que tem agora. Agora o Brasil chega derrotado na Copa, infelizmente, cara. Chega derrotado porque o torcedor olha hoje e fala, essa seleção aí não dá nada não. E poxa, eu queria muito que o Brasil fizesse bons amistosos nos próximos jogos que vão vir. Vou falar com vocês aqui sobre a agenda, a ideia que a seleção tem, né, agora a CBF tem para a seleção brasileira. E cara, espero realmente que o Brasil possa chegar na Copa do Mundo com um pouquinho mais de empolgação da torcida. Mas isso não vai depender da torcida. Não é você que vai acordar amanhã e falar, eba, hoje eu tô torcendo pro Brasil. É a seleção que vai ter que te entregar isso nos amistosos que vão ter agora em outubro, em novembro e em março do ano que vem. São esses amistosos que tem que te convencer, falar, olha cara, talvez dê, a seleção pode chegar lá. E eu tenho que ser sincero para vocês, tô acreditando porque eu já sou empolgado por natureza com a seleção brasileira, mas também quero saber a sua opinião, cara. Você acha que o Brasil tem chance de ser campeão do mundo? Você é desses que tá um pouquinho empolgado ou para você, não, a seleção não tem chance alguma na próxima Copa e a gente só vai passear por lá e vamos cair nas oitavas, nas quartas? O que você acha? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. E hoje a gente vai falar sobre muita coisa aqui no vídeo de hoje, viu? O Internacional confirmou a venda do Enner Valencia ao Pachuca do México. O acordo entre os clubes já está fechado, restando apenas agora a troca de documentos. O Valencia já deu ok e vai realizar exames médicos para assinar o contrato. O Inter não vai pagar o restante do contrato para o jogador, que sai de graça do Colorado, mas o Inter fica com 50% dos direitos econômicos do jogador de 35 anos.
O Bilal Brahimi já realizou exames médicos em São Paulo para assinar com o Santos. O contrato do atacante argelino com o Peixe deve ser de 1 ano e meio até o fim de 2026 e o Santos considerou uma boa oportunidade de mercado a contratação do argelino. E falando em planejamento da seleção brasileira, o Ancelotti já sabe que até a Copa do Mundo o Brasil planeja o seguinte: em outubro, amistosos contra equipes da Ásia, a Coreia do Sul e o Japão são os amistosos que o Brasil já tem programado. Já no mês de novembro, o Brasil planeja amistosos contra seleções africanas, mas ainda não definiu os adversários e os confrontos devem acontecer em Londres e Paris. E em março do ano que vem, os amistosos nos Estados Unidos devem ser contra europeus do topo do ranking. E aqui a situação é o seguinte: o Brasil pode pegar bons adversários africanos, já sabe que vai pegar a Coreia do Sul e o Japão, que são boas seleções asiáticas, para enfrentar as seleções africanas. De repente, se o Brasil consegue enfrentar ali um Senegal, que já é uma boa equipe, que é muito forte, conseguir enfrentar um Egito, o Marrocos. O Brasil já enfrentou o Marrocos nesse ciclo, é mais difícil, mas são boas equipes, que o Brasil pode ter um nível de enfrentamento ali contra boas escolas. E aí, enfrentando em março seleções do topo do ranking do futebol europeu, é excelente para o Brasil. E não vai pegar uma seleção como, vai pegar um Barbados, ou vai pegar de repente ali uma Turquia. Não é nada disso, cara. A seleção realmente vai pegar o topo do ranking ali das seleções europeias, que nesse período já devem estar classificadas para a Copa do Mundo, vão ser as primeiras a se classificarem, então vão ter calendários livres e vão poder realizar esses amistosos com a seleção brasileira. E importante para a CBF, para a seleção, e também é importante para as escolas europeias enfrentarem o Brasil, que embora aqui a gente sempre tem esse olhar meio da prospecção daquele complexo de vira-lata, a gente sabe que lá no futebol europeu eles ainda olham para o Brasil com certo respeito. Temor igual antes? Não, mas respeito ainda assim. O Jorginho do Flamengo tá no radar da seleção da Itália. O Gattuso cogitou convocar o jogador para os jogos contra a Estônia e Israel, mas a fadiga muscular que o Jorginho apresentou antes da data FIFA afastou essa possibilidade. O treinador já atualizou o contato do Jorginho na agenda e o interesse é uma motivação extra para o meia de 33 anos que está ciente que, de acordo com o desempenho dele no Flamengo, ele pode sim conseguir retornar à seleção italiana. E o Flamengo, como prometeu e como todo mundo esperava, entrou com recurso no STJD contra a punição de 12 jogos que foi aplicada ao Bruno Henrique e o pedido do efeito suspensivo para liberar o atacante para as partidas, enquanto não acontece um novo julgamento em segunda instância no pleno do tribunal. A ideia é ter o jogador, que vem treinando normalmente, já contra o Juventude no domingo pelo Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro, que assinou um pré-contrato com o atacante Neisser Villarreal, atacante de 20 anos do Milionários da Colômbia e artilheiro do último Sul-Americano Sub-20 com 8 gols marcados. O jogador vai passar a ter vínculo definitivo com o Cruzeiro em dezembro e assinou um contrato de 5 temporadas com o Cabuloso. E olha, enquanto muita gente discute nas redes sociais se o Neymar deve ou não ser convocado para a seleção brasileira, uma coisa que pouca gente fala é o quanto o Neymar tá fazendo a parte dele também nos bastidores, tá? O Neymar tá quietinho, não causou. É verdade que ele deu aquela entrevista colocando um pouquinho de fogo no parquinho quando disse que foi uma decisão técnica do Ancelotti não convocar o jogador, mas ali ele foi sincero, falou o que ele pensava. E o Neymar, cara, segue como um grande torcedor, além de ídolo dessa geração que tá na seleção brasileira. Ele acompanhou o primeiro jogo, postou nas redes sociais. Ontem, depois da derrota do Brasil contra a Bolívia, ele foi às redes sociais e comemorou que o Brasil tá classificado para a Copa do Mundo de 2026, falou rumo ao Hexa. Então assim, o Neymar, cara, tá fazendo a parte dele. Se o Ancelotti vai convocá-lo ou não, isso é uma escolha exclusiva do treinador. Uma coisa que a gente pode deixar clara aqui é que o Neymar tá fazendo certo, tá tentando se recuperar, tá apoiando a seleção brasileira. Seria muito pior se o Neymar estivesse ignorando completamente o que acontece, fazendo birrinha, ou até como alguns, fazendo pouco caso quando vê um resultado negativo. O Neymar, maior artilheiro da seleção, tem uma história com a seleção brasileira. Você pode ter os seus problemas com o Neymar, achar não joga mais nada, aí jogador, blá blá blá, blá blá blá, mas a verdade é uma só, cara. O Neymar, pela seleção brasileira, um dos maiores que já vestiu nessa camisa, e isso não se discute, tendo ou não Copa. E seria bacana se ele encerrasse a história dele, o maior artilheiro da seleção, conquistando uma Copa. E pra gente seria legal também que viria o Hexa, né, cara?
E você lembra do Lázaro, que foi revelado pelo Flamengo, jogou no Palmeiras? Pois é, o Almeria acertou a venda do atacante para um clube da Arábia Saudita. O clube espanhol aceitou uma oferta de 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais, do Al Najma, pelo cria do Flamengo. E ó, o Flamengo ainda tem direito a 15% nessa negociação, de acordo com o Fabrício Romano. E pelo seu feito histórico, o Memphis Depay ganhou um presente da Red Bull, que lançou uma lata especial em homenagem ao holandês. No último domingo contra a Lituânia, o Memphis superou o Robin van Persie e se tornou o maior artilheiro da seleção holandesa com 51 gols. A comemoração do produto vai acontecer apenas na Holanda, mas é muito bacana aí o Memphis, que é patrocinado pela Red Bull, ter o seu rosto, a sua face na latinha. Amigo, todo mundo tá criticando a diretoria do São Paulo pela negociação meio que, vamos dizer assim, contestada de alguns jovens da base pro futebol europeu por valores bem abaixo do que todo mundo esperava. E aí o Júlio Casares, eu vou ser de poucas palavras hoje, já falei sobre isso ontem, tá? O Júlio Casares deu a seguinte entrevista, se liga. Momento de recuperação financeira, de necessidade. É uma questão financeira difícil, que vai melhorando aos poucos, mas São Paulo necessita vender jogadores. E claro que nós temos que manter um time competitivo, e quando você tem um jovem cujo o aspecto esportivo sempre conversando com o técnico, nós sabemos que ele não tem a minutagem adequada e talvez não tenha uma minutagem dali para frente, mas nós temos a necessidade e a responsabilidade de colocar e pagar salários, e pagar custos operacionais, manter o gramado, o estádio, toda a preparação de infraestrutura dos CTs, tanto de Cotia quanto da Barra Funda. Então a responsabilidade, eu como torcedor que sou, eu também fico triste, eu queria que o jogador ficasse mais tempo aqui. No caso específico do Henrique, que foi noticiado, ele tinha sido pretendido antes por um empréstimo PSV, nós seguramos, tive aqui com os pais dele, com o empresário, e eles queriam ir embora, insistiram. E claro que nós chegamos até o último minuto da janela para fazer o melhor possível. E tentamos até demovê-lo dessa ideia para que ele continuasse. Mas isto posto, ele tendo essa definição também, e a família fazendo os apelos, e o São Paulo tendo uma proposta de mercado, que foi a única, claro que nós gostaríamos que fosse 2 dígitos, porque nós vendemos por um valor e temos uma participação. Nós fizemos o melhor possível. Agora, a responsabilidade, com a convicção de que nós temos que equilibrar, o São Paulo não pode mais apostar em campeonatos para ver depois a venda. Nós já fizemos isso. A venda do Henrique e dos demais era extremamente necessária e nós tínhamos que fazer. E o torcedor, claro, fica triste, que eu também fico, e eu tentei segurar até o Henrique um pouco mais tempo, mas não foi possível. E, portanto, a gente tem que focalizar na responsabilidade financeira e no cumprimento de metas. E você lembra do Lázaro? Eu não vou falar absolutamente nada sobre isso. Eu quero saber a sua opinião. A minha, tem no vídeo de ontem, dá uma conferidinha, vou deixar no card aqui. Quero saber o que você pensa, cara. Eu começo a ter dificuldades para me expressar sem risco de ser processado pelo Júlio Casares e a diretoria do São Paulo. E você lembra do Lázaro? E a vitória da Bolívia sobre o Brasil trouxe a possibilidade do Marcelo Moreno, ele, pois é, cara, voltar a jogar futebol profissional. Ele que é o maior artilheiro da história da seleção boliviana, disse que se a Bolívia se classificar para a Copa do Mundo, ele volta a jogar. E aí seria justo, seria bacana para a seleção boliviana ter o Marcelo Moreno retornando ao futebol só para disputar uma Copa do Mundo? Faz sentido? O que você acha? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo, eu fico por aqui, te vejo no próximo, valeu e tchau, tchau.